Desde tempos imemoriais, a humanidade é fascinada por criaturas que desafiam a morte. Entre elas, nenhuma é tão icônica quanto o Conde Drácula. Criado por Bram Stoker em 1897, Drácula transcendeu o terror literário, tornando-se o vampiro definitivo, moldado por mitos e lendas. Neste vídeo, vamos explorar essa lenda. Quem foi o Drácula de Bram Stoker? Qual sua verdadeira origem? Como ele evoluiu na cultura popular? Prepare-se para uma jornada sombria, desvendando os mistérios do vampiro mais famoso de todos os tempos. Sem mais delongas, vamos começar. A chegada de Jonathan Harker ao castelo de Drácula. Página 29. Ele falava um inglês impecável, mas com uma entonação peculiar. Seja bem-vindo à minha casa. Entre por livre e espontânea vontade. Ele permaneceu imóvel, como se seu gesto de boas-vindas o tivesse paralisado. No entanto, assim que atravessei a soleira, ele avançou repentinamente, apertando minha mão com uma força que me fez recuar. Sua pele era gelada como mármore, lembrando mais a de um cadáver do que a de um homem vivo. Seja bem-vindo à minha casa, repetiu. Entre por livre e espontânea vontade. Saia são e salvo, e deixe aqui um pouco da felicidade que traz. Esse trecho do segundo capítulo do livro marca a chegada de Jonathan Harker ao castelo do Conde Drácula. A princípio, o anfitrião parece cortês e educado, mas logo surgem os primeiros sinais de algo sinistro. O comportamento do conde, sua frieza literal e a insistência quase hipnótica em que Jonathan entre por livre e espontânea vontade criam um desconforto sutil, um prenúncio do horror que está por vir. A repetição dessa frase não é um mero detalhe. O conde entende profundamente o conceito do livre-arbítrio, algo essencial para os vampiros. Ele só pode entrar em um lugar se for convidado, e exige que suas vítimas cruzem a fronteira de sua morada por vontade própria. Esse detalhe mostra a genialidade de Bram Stoker, que desde as primeiras páginas constrói um personagem envolto em mistério, imponência e uma ameaça velada. Quem é o Conde Drácula? No romance de Bram Stoker, o Conde Drácula é um vampiro ancestral que assombra a Transilvânia há séculos, alimentando-se do sangue dos vivos para prolongar sua existência imortal. Ele é mais do que um simples monstro. É um nobre sofisticado, um guerreiro do passado e um ser cuja presença exala um misto de charme e terror. Drácula reside em um castelo isolado nas montanhas dos Cárpatos, um lugar decadente e sombrio que reflete sua própria natureza. Diferente dos vampiros tradicionais do folclore do leste europeu, que eram retratados como criaturas grotescas e cadavéricas, o Drácula de Stoker é um mestre da dissimulação. Ele pode se passar por um aristocrata comum, manipulando aqueles ao seu redor com sua inteligência e seu carisma. Entre seus poderes sobrenaturais, destacam-se: mudança de forma. Ele pode se transformar em lobo, morcego, névoa e até em poeira. Força e resistência sobre-humanas. Seu vigor está além da compreensão humana. Controle mental. Ele consegue influenciar e dominar a mente de algumas pessoas. Com habilidades tão formidáveis e uma mente estratégica, Drácula se torna um adversário quase impossível de ser derrotado. Ele não é apenas uma lenda do horror, mas um verdadeiro símbolo do medo e da imortalidade, aterrorizando tanto no campo de batalha de sua vida humana quanto em sua existência como morto-vivo. As origens do personagem Drácula. O que inspirou Bram Stoker a criar um dos personagens mais icônicos do terror? O final do século XIX foi um período repleto de fascínio pelo ocultismo e pelas histórias sobrenaturais. Stoker mergulhou profundamente nesses mitos ao desenvolver seu romance. Mas ele não queria apenas mais um vampiro genérico. Ele queria criar uma figura única e inesquecível. Muita gente acredita que Drácula foi diretamente inspirado em Vlad III, o Empalador. E, de certa forma, há uma conexão, mas não da maneira que muitos imaginam. Na verdade, as anotações de Stoker mostram que ele nunca se aprofundou na história de Vlad Tepes. O que realmente capturou sua atenção foi o nome Drácula, encontrado em suas pesquisas. Ele descobriu que o termo carregava um significado poderoso e uma associação com brutalidade e misticismo. Curiosamente, o título original do livro não seria Drácula, mas sim Conde Vampir. Foi só mais tarde que Stoker percebeu que o nome Drácula tinha um impacto muito maior e decidiu adotá-lo. A conexão com Vlad, o Empalador. Se Bram Stoker não estudou a fundo Vlad III, por que tantas pessoas associam o Drácula do livro ao governante da Valáquia? A resposta está no próprio significado do nome Drácula. Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, governou a região que hoje corresponde à Romênia durante o século XV.
Ele era famoso por sua brutalidade extrema e sua tática mais temida, empalar seus inimigos. Seu pai, Vlad II, fazia parte da Ordem do Dragão, uma sociedade cristã dedicada à defesa da Europa contra os otomanos. Como membro dessa ordem, Vlad II recebeu o título de Dracul, que significa o dragão. Seu filho, Vlad III, herdou o título Draculeia, que pode ser traduzido como filho do dragão. No entanto, em romeno, a palavra Dracul também pode significar diabo, e os inimigos de Vlad III passaram a chamá-lo de filho do diabo. Embora Bram Stoker tenha usado esse nome para batizar seu vampiro, a semelhança entre os dois personagens termina aí. No capítulo 18 do livro, Van Helsing menciona que Drácula foi um antigo guerreiro voivoda, conquistando seu nome por sua ferocidade em batalha. Há até menções à sua linhagem envolvida com magia negra e pactos demoníacos, mas o livro nunca aprofunda essas conexões. Dessa forma, o Conde Drácula de Stoker é mais um vampiro moldado pela ficção do que um reflexo direto da história real de Vlad, o Empalador. A evolução de Drácula na cultura popular. Embora hoje Drácula seja um dos maiores ícones do terror, o livro de Bram Stoker não foi um grande sucesso imediato. Ele recebeu boas críticas, mas não se tornou um fenômeno instantâneo. Foi apenas com a ascensão do cinema que o personagem conquistou sua fama definitiva. O primeiro grande impacto veio com Nosferatu, 1922, uma adaptação não autorizada da história de Stoker. O filme alterou alguns nomes para evitar problemas legais, mas a viúva do autor, Florence Stoker, processou os produtores e conseguiu que muitas cópias fossem destruídas. Felizmente, algumas sobreviveram, e Nosferatu se tornou um clássico cult do cinema expressionista. O Drácula definitivo veio em 1931, com Bela Lugosi imortalizando o personagem na tela. Seu olhar hipnótico, a capa icônica e o sotaque carregado moldaram a forma como o mundo enxergaria Drácula dali em diante. Depois, a versão de Christopher Lee, nos filmes da Hammer, trouxe um vampiro mais ameaçador e violento. E claro, não podemos esquecer das incontáveis adaptações que vieram depois, desde versões fiéis ao livro até reinvenções completamente novas. Um dos filmes mais polêmicos foi Drácula de Bram Stoker, 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. Apesar do título, o filme tomou muitas liberdades com a história, adicionando uma trama romântica entre Drácula e Mina, algo que não existe no livro. De Nosferatu a Coppola, passando por animações, séries e até videogames, Drácula continua reaparecendo e se reinventando, provando que o legado do vampiro imortal está longe de desaparecer.